E o Melanchei veio fazer uma visita hoje toda especial, essa minha amiga Deborita, de quem eu gosto tanto, e a gente veio ouvir uma historinha especial para o Dia dos Pais. Dia dos Pais. E ela veio compartilhar com a gente uma receitinha de memória que vai fazer você arrancar seus lencinhos daí. Vai chorar. Vai chorar. E se você gostar desse vídeo, lembre de assistir até o final, deixe seu comentário, dá a sua curtida e compartilha com seus amigos e familiares. Compartilha, gente, por favor. Primeiro eu quero saber um pouquinho dessa história, dessa memória afetiva que você tem em relação a essa receita. Primeiro, qual é a receita? É um mexidão. Minha memória com meu pai, né? Minha memória dessa comida com meu pai, tô falando de uma época que não tinha micro-ondas, né? Devia ter, assim, talvez entre 5 e 8 anos. E aí meu pai chegava do trabalho, chegava mais tarde e queria jantar, né? O trabalho é pesado, né? Comia bastante, né? Então queria jantar e era uma época que não tinha micro-ondas. Então ele chegava e ia esquentar a janta dele. E aí ele esquentava tudo numa frigideira, juntava tudo que tinha, né? E colocava numa frigideira. Então normalmente era arroz, feijão, uma carne, talvez alguma verdura, né, do dia. A mistura. E ovo, a mistura e ovo. Sempre tinha ovo. Mas, assim, o mexido que eu costumo fazer na minha casa, pelo fato, eu adaptei um pouco, né, de acordo com o meu gosto, com o gosto do meu marido. Ele prefere o ovo frito em cima, mas o meu pai fazia o ovo mexido tudo antes. Lá, entendeu? Eu não lembro exatamente qual que era o passo a passo, porque eu era muito pequena, né? Mas eu lembro que tinha isso, eu esperava ele chegar, eu não tinha costume de jantar não, mas eu gostava quando ele fazia, eu ficava sempre ali na espreita para pegar uma rebarbinha, então ele sempre me dava um pouquinho. Você tinha a memória dessa receita vinculada à questão do seu pai, mas que esse mexido também, imagino eu, que deve te trazer uma memória gustativa, olfativa e visual também. Sim, sim. Como é que era, assim, servia em quê? Você tinha um pratinho? Não, o meu pai comia na frigideira. E talvez eu comesse numa tigelinha, assim, meu pai ele gostava muito de comer em cumbuquinha, até, né, depois de adulto, e eu gosto também. Lá em casa, normalmente, eu e o Lauro, a gente faz as refeições numa cumbuquinha, a gente gosta muito. Que ainda tem um pratinho que eu não sei se ele é dessa época, eu acho que não, ele é mais recente, mas que eu comia sempre nele. Eu lembro de comer feijão nesse prato, quando minha avó cozinhava o feijão novinho, ela tirava da panela, colocava nesse pratinho, jogava um pouquinho de sal e eu comia um prato de feijão. Eu tenho ele ainda aí. E tem um aroma de algo específico dessa receita que vinha assim? Ou era de tudo junto? Não, era de tudo junto. Meu pai colocava uma pimentinha também. Ele colocava uma pimentinha, mas não era muito porque eu ia comer, né? E eu acho que o mexido, ele é uma receita. Não, imagino eu que não seja uma coisa tipicamente mineira. Embora todo bom restaurante de comida mineira tenha o seu mexidão, né? E às vezes mais elaborados, às vezes menos, às vezes com mais ingredientes, outros com menos. Mas em casa, acho que toda boa casa sempre fez um mexidão, né? Até como uma forma de aproveitamento mesmo de sobra, né? Exatamente. Olha, então a gente vai agora lá para a cozinha para já preparar esse mexido e ouvir um pouco mais dessa historinha que é a nossa receitinha de memória. A cebola roxa, que você acabou de picar aqui agora. Isso. A carne. Isso, eu peguei a carne, como ela tava, né, foi feita um pedaço maior, eu dei uma picadinha de leve nela, depois você pode até pegar mais um molhinho ali da carne pra jogar. E o que vai entrar aqui? Vai entrar arroz, feijão e mostarda. E arroz, ovo. feijão, mostarda, o ovo e a carne. Isso. Ótimo, só perfeito. Isso. Ele usava era farinha? bem simplão mesmo. Meu pai usava. Farinha de mandioca? Farinha. Ele gostava muito de comer farinha. Ele colocava no final. No final ele colocava engraçado porque farinha. meu pai também sempre colocava farinha. Você nasceu nessa casa? Não, eu não nasci aqui,
Mas eu vim pra cá oficialmente com 4 anos, que foi quando minha mãe morreu. Mas antes da minha mãe morrer, eu vivia aqui. Eu vivia aqui, passava dias e dias aqui, dormia aqui. Nós estamos na casa onde a família do seu pai morou. Isso. Inclusive seu pai um tempo. Meu pai, exatamente. Meu pai veio pra essa casa, ele era criança, acho que ele devia ter por volta disso, de uns 4 ou 5 anos. Meu pai era uma pessoa muito bacana. Nossa, meu pai era assim, não é porque era meu pai não, mas todo mundo que conheceu, poxa vida, meu pai era demais. E aí então você veio morar com ele aos 4 anos de idade? É, que eu vim pra cá, pra essa casa. E como é que foi assim, de uma hora pra outra, essa ruptura? Não, mas não Um era... link com a mãe e aí... Não, mas não teve uma ruptura porque eu tava muito aqui, entendeu? Então assim, aqui eu pertencia a esse lugar desde sempre, era aqui que eu queria ficar, né? Eu sempre fui muito apegada com meu pai, sempre fui assim, muito apaixonada com meu pai. Tem até uma foto assim, que era a foto que eu mais gostava da gente junto, lá na varanda, né, que na época chamava de alpendre, eu sentada no colo do meu pai, eu com umas trancinhas assim, e eu olhava assim pra ele assim, sabe, com um amor, uma admiração que era que eu tinha mesmo. Que bonitinho. Eu amo essa foto. E quando eu postei essa, ele ainda estava vivo, olha, eu coloquei isso, olha. Temos 1000 fotos, mas essa é a minha favorita. Não sei se é por causa dessa parede revocada no fundo ou se é pela minha cara de apaixonada me deliciando por estar no seu colo. Te amo desde sempre. O almoço, suas tias provavelmente é quem faziam. Minha avó. Sua avó? A minha avó era quem cozinhava. Mas o jantar era seu pai. Esse Porque aqui mexido... a gente nunca teve hábito de jantar. Aqui na casa da minha avó nunca teve esse hábito de jantar. Mas meu pai jantava. Não sei se porque às vezes ele não vinha almoçar, eu não lembro por quê, mas eventualmente ele tinha que jantar, ele jantava. E aí ele fazia esse vestido. Eu ficava aqui em cima dele, esperando e tal, olhando ele fazer os negócios, porque no final sobrava um pouquinho pra mim. Sobrava não, né? Ele colocava um pouquinho pra mim. Então vamos lá que a gente tá curioso Então, com essa receita. Chega a ser uma receita, né? Assim, é muito simples, né? Mas é mais pela memória mesmo. É mais pela memória. Então eu vou aqui, vou refogar essa cebola aqui um pouquinho. Só dar uma murchada na cebola. Você chegou a cozinhar pro seu pai? Ah, sim, meu pai várias vezes, né? A gente fazia almoço, às vezes na minha casa, ou às vezes na casa dele, eu levava coisas. Meu pai gostava da minha comida. E de que ele gostava mais da sua comida? Ah, meu pai, ele não era uma pessoa assim muito sofisticada, de paladar muito sofisticado, não. Ele gostava do simples. Mas eu lembro de uma coisa que eu fazia, né, depois de casado, que meu pai gostava bastante, era caponato de berinjela. Ele adorava, ele adorava. Né, porque não, essas pessoas não têm muito paladar isso pra que eu achava curioso, porque meu pai não era muito assim, né, não gostava de muita coisa assim, sofisticada. E aí uma vez eu fiz isso, que a minha família, a gente reúne muito, a gente encontra muito. Esse aqui era o meu pai, meu tio mais velho, o tio Jorge, o tio Julinho. Aqui meu pai de novo, com a Janinha. Meu pai aqui também, com as minhas tias. Todas as minhas tias, minhas 4 tias. E foi uma festa junina, por isso que tá todo mundo meio assim, de xadrez. Todo ano a gente reúne pra fazer, né? Só pra comer mesmo, a gente reúne pra comer. E esse aqui, meu pai tava. E aqui também, meu pai. Vou fazer do jeito que meu pai fazia, tá? Meu pai misturava o ovo ali. Eu também misturo. Gema tá amarelinha. Tá. E aí eu colocava feijão. Gente, o cheiro tá ótimo, tá? Ai. E olha que a gente acabou de almoçar. Agora eu vou colocar a carne. É uma carne de panela. É, uma carne de panela. Você é filha única? Do meu pai com a minha mãe, só eu. Mas o meu pai teve mais filhos, né? Entendi. Depois meu pai teve outros 2 casamentos, aí ele teve mais filhos. Mas teve você mais... não convivia? A gente nunca morou junto, né? Mas você se conhece? Sim, a gente se conhece, a gente se fala eventualmente. E é engraçado porque assim, vocês também não quiseram ter filhos.
Não. Você e Laura. Mas Laura também já tinha 2. Laura já tinha 2 e eu optei por não ter, mas deu super certo. Zero arrependimento, sou super resolvida com isso. A gente tá, na verdade, fazendo um vídeo que é uma homenagem ao Dia dos Pais. Então a gente veio aqui para ouvir essa história, que é essa historinha, né? Essa receitinha de memória que te remete lá ao teu pai. E numa única história, acho que eu vejo 2 configurações paternas, assim, né? Do Lauro, seu marido, com os filhos dele, do teu pai, que teve essa outra família. É bacana, né? Não, é uma mistura, né? É uma mistura e é um assim, mexido. É um mexido, exatamente. E ficou ótimo, né? Assim, tanto no mexido quanto na nossa vida, deu super certo. E é isso. Olha, gente, o cheiro está fantástico. Aí agora, na hora de servir, a gente coloca uma pimentinha e uma farinha. Então vamos lá. Vamos lá? Então tá, vou pegar a farinha. Este mexido você nunca preparou para o seu pai? Não. Ele quem sempre preparava para Ele você. preparava pra mim. Então acho que vai ser a primeira vez que você está preparando o mexido em nome meu dele. pai, é verdade, é verdade. Vamos finalizar então? Vamos. Então aqui um pouquinho de farinha. E uma pimentinha, que eu trouxe um molho de pimenta, mas assim, você gosta de molho de pimenta? Não. Você gosta de pimenta? Esqueci, Lamo. Esqueci eu gosto de pimenta. que você tem coleção de pimenta. A gente vai comer na mesma frigideira que o pai dela comia, né? Não é na mesma. Não na frigideira, mesma, né? Mas ele comia na frigideira. Não. Olha, Tá bom? essa mostarda fez toda a diferença, né? Eu gosto muito de mostarda. Eu prefiro do que couve. Acho mais saboroso. Que é gato. Depois eu vou querer. Eu sei que aí na sua casa você também deve ter a receita sua, particular, da sua família de mexido. Mas poder compartilhar uma receitinha de memória dessa que evoca tantos sentimentos bons, tantas memórias boas, tantas conversas boas, eu acho que é fenomenal, né? Então eu agradeço muito por você ter compartilhado com a gente essas lembranças suas do seu pai. Eu acho que eu sei o quanto que você gostava do seu pai, né? Acompanhei o falecimento do seu pai, né? Pude estar presente assim. Então eu acho que encontrar uma pessoa que está disposta a compartilhar com o Melanger uma receitinha tão cara desse jeito, e não custa nada, né? Mas que ela é tão cara para você, como eu acho que deve ser para todo mundo que tem ou que ainda não tem o seu pai nesse Dia dos Pais, mas sempre tem uma memória que evoca muita coisa boa, né? Eu queria te agradecer. Eu te agradeço, significou muito para mim. Eu sei. E aí a gente vai ficando aqui. Infelizmente vocês Ele não colocava só um pano de prato podem. embaixo, assim, ó. Ele colocava o pano de prato embaixo. Infelizmente vocês não vão poder provar desse mexidinho da família. Como é que chamava seu pai? Damasceno. Era o mexido da família Damasceno. Como é que chamava seu pai? Antônio. Antônio. É. Seu Antônio, onde o senhor estiver, feliz Dia dos Pais. A comida muitas vezes evoca um mexido de emoções dentro da gente. Um cheiro, um gosto, um jeito de comer, a lembrança de como elogiava um prato e lambia os dedos. Às vezes nem precisa ser um prato elaborado, e muitas vezes nem é. Uma galinhada, a mania de colocar farinha de mandioca em tudo, um mexidão no final da noite. E você? Quais receitas te fazem lembrar seu pai e mexem com suas emoções?